Messias, onde o anjo Gabriel vai descrever alguns eventos que deveriam acontecer e que o povo deveria estar atento a esses eventos, porque haveriam certos espaços de tempo entre esses eventos, entre os quais seria capaz, o povo seria capaz de reconhecer quando o Messias viria, quando o Salvador viria. Nós vimos também que o propósito desse capítulo era complementar o capítulo anterior, que havia ficado sem resposta. Vimos que no capítulo 8, a seção, a parte da profecia que dizia respeito à cifra de número ali profética de 2.300 dias, não foi explicada pelo anjo Gabriel. Então ele volta para explicar, o mesmo anjo volta, cerca de 15 anos depois. E nós vimos os links entre esses dois capítulos. Vimos que ele serve para explicar a porção que permaneceu inexplicada no capítulo 8. Então o capítulo 9 vem com uma explicação da profecia das 2.300 dias. Vimos também que o capítulo começa falando sobre 70 semanas proféticas que são cortadas do período maior de 2.300 anos. 70 semanas proféticas, sendo que cada semana tem 7 dias, seriam 490 dias, ou 490 anos, na linguagem profética. Então, dentro desses 490 anos, deveriam acontecer 6 ações que nós vimos segundo o texto bíblico. Deveria cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão do profeta e ungir o Santo dos Santos, o santuário celestial. Vimos que o significado básico desses 6 eventos aí era que Deus tinha um conceito, uma aliança com o povo de Israel, mas que Deus fazia a sua parte e o povo falhava em fazer a parte dele. Como consequência, Deus perdoava os pecados de quem queria ser perdoado, dava um fim ao dom profético para o povo de Israel, quando ele precisa cessar no meio de Israel. E o povo de Israel deixava de ser a nação eleita de Deus. E esse pacto era agora expandido não só para o povo de sangue, mas para todo mundo, todos que aceitassem entrar na aliança com o Messias, com Deus Salvador. Então, a gente vai se concentrar hoje nos outros 3 versos que tem, 25, 26 e 27. Porque na semana retrasada vimos apenas o verso 24. Para a gente entender, vamos fazer a leitura desses versos, é importante. Vou ficar só com o que está escrito aqui. Sim. Capítulo 9, versos 25 até o 27, nos dizem o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Então nós encontramos aqui, nos versos 25 a 27, a determinação do anjo da cronologia dessas 70 semanas. O que deveria acontecer durante esse tempo? E ele vai explicando para nós alguns elementos que nós vamos destrinchar aqui nessa palavra. No verso 25, a gente fazer uma divisão temporal das 70 semanas, dividindo o tempo conforme o texto nos apresenta, nós ficamos com o seguinte tempo. Ele fala que 7 semanas e 62 semanas. Depois disso, ele fala que viria uma outra semana. E que essa última semana seria dividida ao meio, uma parte para a esquerda e outra para a direita. Meia semana e meia semana. Então, a soma total disso aí dá as 70 semanas. Então, ele vai descrever o que ocorre durante esses eventos aí. Ele começa dizendo 7 semanas e 62 semanas até o ungido, o príncipe. Depois ele descreve o que acontece na última semana, dizendo que o propósito dessa última semana é fazer uma aliança. O Messias viria
toda semana ele faria cessar a oferta de sacrifício de oferta de manjares. Vamos compreender que nada precisa disso. Agora, para que a gente entenda essa semana, essas 70 semanas aí, precisamos, obviamente, logicamente, saber qual foi o início dessas 70 semanas. Nós temos comumente dito que esse período do início das 70 semanas também marca o início da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, sabendo o início dessa data aí, nós podemos saber qual era o ponto final. E o texto diz o seguinte: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, o ponto de partida para a contagem da profecia, o início da contagem deve ser a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando essa ordem entrasse em vigor, então começaria a contar o tempo profético das 70 semanas. Mas, para a gente saber qual foi essa ordem, temos que estudar quais foram os decretos da época para se restaurar a cidade. E esse é um ponto de controvérsia entre nós, entre o povo adventista e o mundo evangélico de fora. Porque nós dizemos que é um decreto diferente de todos os outros que o mundo evangélico de fora diz. Por que essa confusão? Porque existem 4 decretos diferentes, aparentemente falando sobre a reconstrução de Jerusalém. Mas nós vamos ver que existe apenas um decreto que fala de fato sobre a reconstrução de Jerusalém. Existe o decreto de Ciro, o decreto de Dário I, de Artaxerxes I, e um outro decreto que o mesmo Artaxerxes expediu outra vez. Nós escolhemos comumente, como adventistas, esse terceiro decreto, o decreto de Artaxerxes I. Mas por que nós escolhemos esse decreto? Se os irmãos quiserem ler depois, nós não vamos fazer isso agora nesse momento, porque nós não temos tempo, mas esses 3 decretos aí, esses 4 decretos, estão escritos lá no livro de Esdras. Por que a gente disse que esse terceiro decreto é o decreto que dá início à contagem? Porque se fosse o primeiro decreto, então seria, o início da contagem seria em 538. Se fosse o segundo decreto, então o início da contagem seria no ano 520. Se fosse o 4º decreto, então seria um pouco mais para frente, o 457, que é o que a gente disse que é o verdadeiro. E isso empurra a cronologia das 60 semanas para frente ou puxa ela para trás. Ou seja, muda todas as datas. Então é crucial a gente saber qual foi o início da ordem aqui, para que a gente possa fazer o resto da contagem das 70 semanas. Por que nós dizemos que foi esse terceiro decreto aqui e não nenhum dos outros 3? Porque esse é o único decreto no qual o povo de fato reconstrói a cidade de Jerusalém. Nesses outros 3 decretos, o povo apenas constrói o templo de Jerusalém. Mas a profecia é bem clara. Ela diz desde a saída da ordem para restaurar e reedificar a Jerusalém. Ou seja, era a cidade que deveria ser construída, e não apenas o seu templo. Os evangélicos aí fora pegam, e como eles veem que esses outros decretos aqui, o primeiro e o segundo, falam da reconstrução do templo, então eles dizem, esse primeiro decreto aqui, porque a construção da cidade começou com eles, a partir do templo. Mas não, deveria começar não a construção do templo, mas a construção da própria cidade. Um templo não faz uma cidade. Então, logicamente, a gente diz que foi o terceiro decreto que foi válido para o início dessa contagem. Existem algumas controvérsias com a data desse decreto, o início da contagem dele. Mas, como nós não temos muito tempo para discutir aqui essas controvérsias de datas, então, aceite como verdade. Se os irmãos quiserem questionar depois e entender melhor, nós podemos conversar em particular. Antes de a gente passar para essa outra questão, deixa eu só mostrar um texto bíblico para os irmãos que mostra que esse terceiro decreto de fato é o que dá confirmação. A gente vai com a Bíblia aí, para lá no livro de Esdras. De Esdras, no capítulo 4. Como eu disse para vocês, todos esses outros decretos estão descritos aqui no livro de Esdras. E os 3 decretos, eles falam simplesmente da reconstrução do templo. Mas o decreto de Artaxerxes ele é um pouco diferente, porque ele confere a Esdras a capacidade de instituir as leis civis de Israel e aplicar até mesmo a pena capital no povo se quisesse transgredir a lei de Deus. Artaxerxes, que era o rei da época, permitiu que Esdras fosse e de fato reconstruísse a cidade. Ele não apenas reconstruiria os muros da cidade, etc., mas também estabeleceria, teria autonomia
para estabelecer leis civis na cidade, ou seja, era de fato a reconstrução da vida civil de Israel, diferente dos outros decretos que falavam apenas da reconstrução do templo, e não da moradia da cidade, da habitação do povo. Como é que a gente tem certeza? Porque aí no livro de Esdras, no capítulo 4, no verso 12, a gente encontra o seguinte: esse verso aqui foi do tempo do decreto de Artaxerxes, uma coisa que a gente não encontra nos outros decretos. Olha o que diz aí, vocês vão ler os primeiros versos. 4, verso 2. Teus servos, os homens daqui do Eufrates e ao templo, seja do conhecimento do rei, que os judeus que subiram do Egito vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Esse trecho aqui de Esdras fala sobre um povo que era contra a reconstrução da cidade. Eles não eram judeus, eram gentios, e eram contra a reconstrução da cidade de Jerusalém. Então eles enviam uma carta para Artaxerxes, o rei que permitiu que Esdras e seu povo fossem lá reconstruir a cidade, e escrevem justamente isso aí. Os judeus que você permitiu que viessem daí, Artaxerxes, eles estão todos para cá, do lado de Jerusalém, estão todos aqui daqui do Eufrates, do outro lado do Eufrates. E eles vão reconstruindo aquela malvada cidade e reedificando seus muros. Então as pessoas que estavam naquele momento presenciaram a reconstrução da cidade de Jerusalém. Uma coisa que não aconteceu nos outros dois decretos. Nesses outros dois decretos aqui, ó, o decreto de Ciro, em 538, e o de Dario, em 520, não aconteceu nenhum evento em que as pessoas falassem da reconstrução da cidade. Era simplesmente o templo que estava sendo reconstruído. Mas quando chega nesse terceiro decreto, existe a confirmação, a certeza de que é a cidade e a vida civil de Israel que está sendo reconstruída. Então nós podemos ter certeza que foi esse terceiro decreto que falou sobre a ordem de sair e reedificar Jerusalém, como fala o início da profecia. O resto do verso vai falar o seguinte, só a parte preta. Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As praças de circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Até o Messias, o príncipe, a gente sabe que a palavra Messias no hebraico, Mashiach, significa o ungido. E quem é ungido no Novo Testamento? Quem é ungido na Bíblia? O Salvador prometido que viria para salvar o povo de Israel. E nós cristãos identificamos como sendo a pessoa de Jesus Cristo. Então essa profecia fala que depois que se passassem 7 semanas e 62 semanas, viria o ungido, o príncipe, Messias príncipe. E nós identificamos como sendo a pessoa de Jesus. Mas existe uma controvérsia aqui também nesses versos. Eu vou mostrar para vocês. Sim, o resto do verso só confirma a verdade que a gente conhece pela história, pelo texto bíblico, que as praças de circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. À medida que a cidade ia sendo reconstruída, sempre tinha opositores, como esse aí dos versos que a gente leu. Pessoas que se opõem à reconstrução da cidade, não queriam que os judeus voltassem para o cativeiro, iam sempre lá forçando o povo a voltar, a passar por tempos angustiosos, como diz a profecia. Agora, existe um problema aí, nessa expressão, quando ele fala até ao Messias, ou até o Messias, ou príncipe. Por quê? Quando a gente vai ler o texto, na nossa língua, a gente tem a impressão de que fala de que são 7 semanas e 62 semanas até o Messias, o príncipe. Mas na língua hebraica, essa ordem pode mudar um pouco, de forma que permite 2 traduções. O Messias como vindo depois das 7 semanas, ou como ele vindo depois das 62 semanas. E aí, quando é que o Messias vem de fato? Quando é que o Messias príncipe aparece de fato na história? Depois das 7 semanas ou depois das 62 semanas? No caso, somando 69 contratos. Nós cremos que fala sobre o Messias vindo após as 62 semanas. Mas a maioria do Evangelho, pessoas aí fora, creem que o Messias viria depois das 7 semanas. Como é que a gente tem certeza? Como é que a gente confirma que ele veio depois do período de 69 semanas? Passadas 7 e 62. E não depois de simplesmente 7 semanas. A gente tem isso aqui a partir de muita coisa que a gente fez parecida nos dias passados. Nos dias passados, para solucionar alguns problemas, a gente viu a estrutura literária da profecia. Nós percebemos que existem certos padrões que Daniel usou para escrever lá, que deixam a poesia do texto bonita, mas que também nos dão dicas, nos dão informações a respeito dela, do seu cuidado. E é isso que a gente vê. Uma breve análise literária aqui nesse verso nos mostra que o Messias viria depois das 62 semanas, não depois das 7 semanas.
estaria o quadro. Ao longo das 70 semanas, o Messias apareceria depois das 7 semanas ou depois das 62. A estrutura literária do texto de Daniel nos mostra que ele vem nesse ponto aqui, e não nesse. Bom, prestem atenção nesse padrão aí. Esse é um padrão de texto que está escrito no livro de Daniel. Cada letra A aí, cada texto que eu colocar na letra A, deve ser associado com um outro texto que está na letra A. Você vai ler isso aqui, depois ler isso aqui, e depois ler essa parte aqui. Esses 3 textos estão associados, assim como esses 3 aqui também estão associados. B está associado a B1, está associado a B2 aqui, certo? Seria mais ou menos assim. Se a gente ler tudo de baixo para cima, fica desordenado. Esse trecho já este aqui se identifica com este e outro. Fica sem sentido. Mas quando a gente lê só as partes azuis, esse trecho se identifica com esse. Já esse aqui se identifica com esse outro. Então, se a gente ler a profecia nesse modo, que é o padrão que está no texto, a gente percebe que o Messias vem depois das 62 semanas. Então, assim, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 semanas, as praças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, até o ungido príncipe haveria 62 semanas, e depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não será. Por que a gente faz essa ligação aí? Porque perceba, se encaixa perfeitamente. O primeiro verso fala sobre a saída da ordem para reedificar Jerusalém, falando da cidade. Então, o primeiro período do tempo fala de 7 semanas. E depois, em A2 linhas, ele volta a falar da cidade, as praças, e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quando a gente parte para o outro padrão aqui, ele vai falar do ungido, do Messias, do príncipe. Então, ele fala sobre o segundo período do tempo, e depois fala do Messias novamente. Então, essas partes azuis estão associadas, e essas partes vermelhas aqui também estão associadas. Isso nos mostra que, pela estrutura literária de Daniel, o Messias deveria vir após 62 semanas proféticas, e não após as 7 semanas. Então, pelo texto a gente compreende que o fim da reconstrução de Jerusalém aconteceria no fim das 7 semanas. E a chegada do Messias aconteceria depois das 62 semanas. Esses períodos de tempo a gente define como sendo 408 a.C. e 27 a.C. Lembrem que o tempo antes de Cristo ele conta em ordem concreta. Então, em 457, depois que se passassem 49 anos, 7 vezes 7, chegaria em 408. E depois que se passassem o resto do período de tempo, a 62 semanas, 454 anos, nós chegamos em 27 depois de Cristo. Qual foi o evento que marcou a data de 27 depois de Cristo? Foi o batismo de Jesus Cristo. Nós compreendemos, temos uma breve evidência, a partir do escrito da Bíblia, de que Jesus se batizou ali, por volta do 15º ano de Tibério César, pouco depois disso, no ano 27 depois de Cristo. Então, a chegada do Messias seria o momento da unção do Messias, o momento em que ele seria ungido, ou seja, que ele se batizaria. O momento em que Jesus se batiza, ele não está se batizando para a remissão de pecados. Porque é para isso que o Novo Testamento usa a expressão do batismo. O batismo representa a remissão do pecado. Quando o crente aceita a fé em Jesus Cristo, ele se batiza para que os seus pecados sejam removidos e ele manifesta publicamente a sua fé em Cristo. Mas quando Jesus se batizou, ele não tinha pecado. Então o batismo não era para a remissão de pecados na pessoa de Jesus. Era para ungir, para que ele pudesse iniciar o seu ministério. Então, o verso 25 fica parcialmente entendido. Quando nós vamos para o verso seguinte, temos alguns outros problemas. Ele fala que depois das 62 semanas será morto ou ungido. E aí? Depois das 62 semanas, quando ele fala isso aqui, ele quer dizer que em algum período, na última semana, porque haviam passado 7 e 62, ou seja, 69 semanas ficaram para trás. Só falta a 70ª, só falta a última semana. Depois das 62 semanas, em algum período da última semana, o ungido, o Messias, seria morto. A gente vai encontrar em que momento específico ele é morto no verso 27. Ou seja, a gente ainda vai chegar lá. Então seria essa última semana aqui, quando Cristo vai fazer o seu ministério, em algum momento dessa última semana aqui, depois do ano 27, depois das 62 semanas,
o Messias seria morto. E é dito que ninguém será por ele, na profecia. Provavelmente no texto da gente aqui diz: depois dessas 72 semanas será morto ungido e já não estará. Mas a melhor tradução seria: e ninguém será por ele, e já não será nada por ele, por assim dizer. O que é que significa isso? Que ninguém estaria acompanhando o Cristo no momento de sua morte. Que ninguém o defenderia, ninguém o salvaria. E foi o que de fato aconteceu. Até os discípulos mais próximos de Cristo não puderam defendê-lo naquele momento. A multidão atacou Jesus Cristo. Jesus sofre uma baixa em sua popularidade, no seu ministério, quando ele está pregando, então as pessoas se revoltam contra ele. Os estudiosos acreditam que o momento em que Jesus sofreu mais baixa durante seu ministério, a popularidade de Jesus caiu, foi quando ele entrou ali no jumentinho na cidade de Jerusalém. Por que os estudiosos acham isso? Porque na antiguidade, quando um soberano entrava na cidade, ele tinha duas formas de entrar. Ele podia entrar num cavalo branco, um grande cavalo, ou entrar num jumentinho. Se o soberano entrasse num cavalo branco, simbolizava que ele estava ali para guerrear, que ele veio para lutar em prol do seu povo. Mas se ele viesse em cima do jumentinho, significaria que ele veio em missão de paz. Como as pessoas esperavam um Messias político, um Messias libertador, que viesse libertar Israel do jugo romano, fazer Israel a grande nação da terra, então eles esperavam que Jesus, em algum momento do seu ministério, manifestasse esse atributo. Em algum momento Jesus viria e libertaria os judeus dos romanos, faria algum milagre, alguma forma, libertar o povo ali do jugo que os romanos haviam imposto sobre eles. O povo era submisso ao Império Romano, então eles queriam libertação disso aí. Mas quando Jesus chega e entra na cidade, ele não entra montado no cavalo, ele entra montado no jugo. Ou seja, Cristo estava dizendo: eu não vim libertar vocês do jugo romano, eu vim em missão de paz. Então, quando Cristo entra ali, é um momento que provavelmente ele sofreu muitas baixas no seu ministério. As pessoas se decepcionaram com a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que quando perguntaram se queria que soltasse Barrabás ou Jesus, pediram para que soltasse Barrabás. E quando perguntaram o que fosse que era para ser feito com Jesus, disseram: crucifica, crucifica. As pessoas provavelmente se decepcionaram com Jesus, porque Jesus não era o que as pessoas esperavam que ele fosse. O resto da profecia diz que depois dessas 72 semanas será ungido, mas ninguém será por ele no momento da sua morte. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O que significa isso? Quando ele fala da cidade e do santuário, estava falando da cidade de Jerusalém e o seu santuário que existia naquela época. E é dito que o povo de um príncipe que viria destruiria essa cidade. Esse príncipe aqui, nós temos identificado tradicionalmente como sendo Tito, o general romano. Tito veio, destruiu a cidade, destruiu o templo, ali por volta de 70 depois de Cristo, e matou muitos judeus, matou o povo do príncipe. Então, as pessoas pensam que esse príncipe aí se refere a Tito, o general romano. Mas não pode ser. Sabe por quê? Porque quem era o príncipe que foi mencionado no verso anterior? O Messias príncipe. Não era a pessoa de Jesus? Então o príncipe que aparece aqui não pode ser um outro príncipe, tem que ser o mesmo príncipe do verso anterior. Porque se Daniel quisesse expressar pessoas diferentes, ele teria colocado pelo menos palavras diferentes, mas nem isso a gente encontra na língua original. Então o povo de um príncipe que há de vir aqui, esse príncipe é ungido, é o Messias, é a pessoa de Jesus. Certo? Como é que a gente pensa em dizer isso? Novamente, um padrão literário. No verso 25 a gente encontra o Messias príncipe, a gente encontra as duas partes. No verso 26 ele diz que depois de 62 semanas seria morto o Messias e ninguém estaria por ele. Então ele fala que o povo de um príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. Esse Messias príncipe que aparece no início do verso 25 é o mesmo Messias do verso 26, é o mesmo príncipe que tem um povo que destrói a cidade e o santuário. Mas espera aí, como é que a gente faz isso aqui ter sentido? Porque quem era o povo do Messias? Quem era o povo de Jesus? Os judeus. Certo? Quer dizer que os judeus destruíram a própria cidade, os judeus destruíram o santuário? Isso não fica meio sem sentido? Aparentemente sim. Né? Mas o que é que a inspiração quis nos dizer com isso aqui? Que o povo de Deus, os judeus, destruíram a cidade não diretamente. Foram eles que foram lá e destruíram o templo. Mas por meio dos seus pecados, Deus permitiu que alguém de fora viesse e penalizasse o povo de Israel. Então o maior culpado pela destruição de Jerusalém não foi Tito, não foi o general romano, nem as tropas romanas. Foi o próprio povo judeu. Quando eles rejeitaram a aliança com Deus, eles estavam se afastando de Deus e pedindo a penalidade, que a pena de Deus recaísse sobre eles, as pessoas. Era assim que acontecia no passado,
quando o povo de Deus estava em pecado, Deus permitiu que outras nações viessem e dominassem e colocassem o seu povo sob o jugo. Da mesma forma, o povo e o príncipe que havia vivido eram os judeus. E os judeus destruíram a cidade, o santuário, como? Não diretamente, mas por meio dos seus pecados. A partir do momento que eles pecam, Deus faz com que a penalidade recaia sobre eles. E o seu fim será no dilúvio. Ou seja, o fim do povo, o fim dos judeus, seria no dilúvio. O dilúvio é usado na Bíblia. O que é que apresenta lá em profecia, geralmente, que a gente diz? O que é que a gente estuda, geralmente, nos estudos? Mar simboliza o quê? Profecia. Povos, nações. Seria mais ou menos o significado básico. Um dilúvio que viria para destruir o povo de Israel não era um dilúvio literal com águas. Dilúvio é usado em outras passagens da Bíblia para simbolizar a força militar dos exércitos. Ou seja, um exército viria para destruir o povo do príncipe, para destruir os judeus. Foi justamente o exército do general romano. Até o fim da Primeira Guerra, desolações são determinadas. Ou seja, havia uma desolação, havia uma penalidade que estava determinada contra os judeus, estava determinada contra o povo de Deus por causa dos seus pecados. O ungido aqui é o mesmo príncipe, que é o mesmo príncipe ungido do verso anterior. Nós identificamos como sendo a pessoa de Jesus. No verso 27, nos é dito que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O príncipe que apareceu no verso anterior. Então, ele, o príncipe, faria aliança com muitos por uma semana. O que significa essa aliança aqui que o príncipe estaria fazendo com as pessoas? Será que seria uma nova aliança ou uma aliança com o povo de Deus? Os irmãos acham? Quando Jesus veio à Terra, ele veio para fazer uma aliança com todo mundo ou apenas com os judeus? Quem? Com todo mundo ou com os judeus? Com todo mundo. Cristo veio fazer uma aliança com todo mundo. Mas, nesse verso aqui especificamente, se refere a uma aliança que Cristo veio fazer com os judeus. Como é que a gente sabe disso? Porque o início da profecia diz o quê? 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o teu povo. Então essa profecia dizia respeito ao povo de Israel. Quando Cristo veio na última semana profética, ele veio para fazer uma aliança com o povo no sentido de firmar uma aliança que já existia. A aliança que Deus havia feito com Israel no passado, que havia renovado várias vezes, Cristo veio para reconfirmar, para fazer o chamado final dos judeus. Por isso que muitas vezes Cristo vinha e pregava apenas para os judeus, não pregava para os gentios. A gente nota isso ao longo dos evangelhos. Porque Cristo veio fazer uma aliança primariamente com o povo judeu. Mas, como ele sabia que o povo ia rejeitar essa aliança, ele já havia profetizado que Deus ia tirar o reino do povo judeu e passar para uma outra mão, passar para um outro povo, para toda a humanidade. Mas essa aliança que Cristo veio fazer aqui foi a última aliança que ele fez com os judeus, o chamado final do povo judeu, o arrependimento deles, antes que o prazo de 70 semanas acabasse e não houvesse mais oportunidade de salvação para a nação judaica como um povo. Judeus individualmente ainda tinham oportunidade de salvação, mas a nação como um todo não era mais um povo de Deus. A gente tem que ter cuidado para não dizer que os judeus não podem mais ser salvos, porque toda a igreja primitiva era feita de judeus. Os 12 apóstolos eram judeus, Paulo era judeu, então, todo mundo ali que integrou, que era integrante, parte integrante da igreja primitiva, eram apenas judeus. Então, essa profecia não está dizendo que os judeus não podem mais ser salvos, mas sim que a nação judaica como um povo, como um todo, deixou de ser o povo de Deus, deixou de ser o povo eleito pelo Pai. Então, seria nessa 70ª semana aqui que ele, o príncipe, estaria fazendo uma última aliança com os judeus, chamada final principal. E é dito que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O que significa isso, a metade da semana? Se a gente diz que a última semana começou em 27, ela termina em quando? 27 mais 7, dá 34. O meio da semana é mais ou menos ali 31,5, por volta do ano 31. Foi quando Cristo morreu. Então, quando ele diz que no meio da semana ele fará cessar os sacrifícios e as ofertas de manjares, ele está falando sobre a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, ele especifica o momento em que o Messias morre. Porque nos versos anteriores ele só diz: depois de 62 semanas será morto ungido. Mas ele não diz quando. Quando chega nesse verso, ele especifica o momento em que o Messias morreria. Mas como é que a gente sabe disso? O verso está dizendo que o Messias será morto? Não.
Está dizendo que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, por que a gente diz que isso aqui é a morte de Cristo na cruz? Vamos entender. Abra lá em Mateus capítulo 27. Mateus, no capítulo 27, e nos versos 50 e 51, nos dizem o seguinte: Jesus no momento da cruz, né? Verso 50: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Então, no momento que Cristo morre, quando ele entrega o Espírito, é dito que o véu do santuário se rasga em duas partes. A gente sabe que esses sacrifícios e ofertas de manjares eram sacrifícios oferecidos no santuário. E qual era o propósito desses sacrifícios? Era prefigurar o Messias que viria no futuro. Era um símbolo do Messias que viria. Quando as pessoas iam até o santuário, colocavam a sua mão sobre o cordeiro e confessavam seus pecados, e depois elas mesmas matavam o cordeirinho, era um símbolo do Messias que viria no futuro. Então, quando chega esse momento que ele faz cessar o sacrifício, significa que esse sacrifício não tem mais valor espiritual. Por quê? Porque os cordeirinhos que profetizavam a vinda do Messias não tem mais sentido, uma vez que o Messias já chegou e já morreu. Então, quando ele fala sobre cessar o sacrifício e a oferta de manjar, ele está falando sobre o momento da morte de Cristo na cruz, quando o véu do santuário se rasga de alto a baixo e os sacrifícios de cordeirinhos deixam de fazer sentido. É importante que a gente frise aqui que esse cessar o sacrifício era de forma espiritual, porque esses sacrifícios continuaram na prática até o ano 70, quando o templo foi destruído. Mas espiritualmente eles perdem o valor na morte de Cristo na cruz. Então, no meio da semana, de 7 a 34, a última semana, a gente encontra aqui no ano 31, a metade do ministério de Cristo. Cristo teve um ministério de 3 anos e meio, então ele morre aqui no meio. E depois desses 3 anos e meio, fica o povo de Deus continuando a aliança, tentando refazer a aliança com Deus. Até que chega em 34, e Estevão é morto, Estevão é apedrejado, marcando o fim do tempo de graça para a nação judaica. Ficamos aqui no meio dessa profecia, no segundo tempo. Sobre essas datas, existem muitas controvérsias, porque nós temos aqui cerca de 6 datas, ao longo de toda essa profecia dos 2.300 anos. Temos a data de 457, o início da profecia. Temos a data de 408, ali depois das 7 semanas. Temos a data de 27, que nós dizemos que foi o batismo de Cristo. Temos a data 31, a data 34 e a última data, 1844. Se eu disser para os irmãos que não existe confirmação para nenhuma dessas datas, não existe certeza para nenhuma dessas datas, a não ser uma delas. Só existe uma data dessas 6, da qual nós temos certeza quase que absoluta. E essa data é a morte de Cristo na cruz, o ano 31. Para as outras datas, a gente tem apenas vaga evidência. Mas uma vez que a gente tem certeza que a data 31 foi a morte de Cristo na cruz, a gente pode fazer um cálculo proativo, um cálculo para frente, ou retroativo, para saber como foi o início dessas 30 semanas, para saber como foi o fim dos 2.300 anos proféticos. Então, dessas 6 datas, a gente só tem certeza de uma, que foi no ano 31. Para as outras 5 datas, a gente tem evidências, boas evidências, mas não são certeza. No ano 31, foi o dia que Cristo morreu, no dia 15 de Nissan, uma sexta-feira, quando Jesus morre, ali é marcado a metade dessa última semana profética. Por meio de cálculos astronômicos, a gente tem a certeza de que Cristo morreu nessa data, dia 15 de Nissan. Outros mais detalhados. Sob a asa das abominações, virá o Salvador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Então, quando ele diz aqui que sobre a asa das abominações virá o Salvador, aqui sim ele está falando do general romano, que viria para destruir o povo de Jerusalém, o povo de Deus. Então, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, tinha que se cumprir o tempo das 70 semanas. E quando terminasse o tempo dessas 70 semanas, um pouco depois viria o Assolador. Ele veio em 70 depois de Cristo. Quando o Tito veio e destruiu, cercou a cidade, destruiu o templo e matou os judeus.
uma forma de punição divina pela rejeição do Messias. Então, decifrando aqui o seguinte: a aliança firmada na semana era a antiga aliança. Cristo veio para confirmar a aliança com os judeus. Como eles rejeitaram essa aliança, Cristo cessa o sacrifício, a expiação que é feita lá na cruz, e depois vem o assolador, o general romano, para destruir o antigo povo de Deus. Deus lançando a penalidade sobre esse povo pela rejeição da salvação, por desdenhar do plano da salvação que Deus havia instituído. Então, na cruz, quando Cristo morreu, foi finalmente feito o grande sacrifício. Leonardo descreve essa cena em traços marcantes, traços bem dramáticos. Olha o que ela diz: ao irromper dos lábios de Cristo o grande brado, está consumado, os sacerdotes oficiavam no templo. Era a hora do sacrifício da carne. O cordeiro que representava Cristo fora levado para ser morto. Então, no momento que Cristo morre, até a hora precisa, Cristo morreu na hora do sacrifício da carne. E algum penitente estava levando o cordeirinho para morrer naquele momento. Mas ela diz o que acontece naquele momento. O sacerdote está para matar a vítima, mas o cutelo cai na mão paralisado e o cordeiro escapa. O tipo encontra o tipo, a profecia encontra o cumprimento. Por ocasião da morte de Deus, foi feito um grande sacrifício. Acha-se aberto o caminho para o Santíssimo. Então, no momento que Cristo morre na cruz, ele dá um fim à história do pecado, ele dá um fim ao pecado que a humanidade vinha carregando. Ele agora oferece a oportunidade de salvação para o povo de Deus. Cristo um dia voltará para dar um fim definitivo na história do pecado. Mas enquanto isso, ele fez o seu sacrifício santo e perfeito, agradável a Deus, para expiar os nossos pecados. Então toda a nossa salvação já foi garantida lá no cruz do Calvário. Hoje nós temos que aceitar os métodos de Cristo, crer, colocar fé nesse Salvador, e que ele salvará, que ele nos salvará, e de que ele aplicará esse sangue expiatório diante de Deus, e que ele apresentará as marcas nas suas mãos, nos mostrando que um dia ele morreu na cruz por cada um de nós. Então esse sacrifício foi feito e já estamos salvos pela graça de Deus. Amém. Então Cristo, nosso Senhor, justiça nossa, já realizou o sacrifício perfeito, já nos salvou na cruz do Calvário, e hoje espero que apenas nós aceitemos esse sacrifício de Deus. Finalizando, a gente já sabe então quando foi o fim das 70 semanas, que foi no ano 34, uma vez que começa em 455. Certo? Dos 2.300 anos, os 490 anos era só uma parte, as 70 semanas proféticas eram só uma parte. Então, a gente soma o que sobrou. Quando a gente faz as contas, 2.300 anos menos 490 dá 1.810 anos. Então, para a gente saber a data final dos 2.300 anos, é só a gente somar 1.810, uma data do término das 70 semanas. 1.810 mais 34 dá 1.844. Então, 1844, ali por volta do século XIX, é o fim da profecia dos 2.300 anos. E até 2.314 anos, que o santuário será vindicado, será justificado, será purificado, como diz as nossas versões. Nós sabemos que esse evento marcava o início da purificação do santuário, o juízo investigativo do santuário celestial. Então a Bíblia nos apresenta um quadro do nosso Messias, do nosso Salvador, não apenas como aquele que morreu na cruz para nos salvar, mas como aquele que ascendeu até o santuário celestial para aplicar os méritos da salvação que ele trouxe a nós diante de Deus e também para fazer a obra de juízo em nosso favor. Como nós vimos nos outros dias, o juízo de investigação que Deus faz no céu não é contra o seu povo, pelo contrário, é em favor de nós. Cristo espera nos salvar, ele espera que aceitemos o seu sacrifício, ele quer nos fazer passar em contas pelo juízo de Deus. Então, nós possamos aceitar a graça de Cristo e permanecer firmes até o dia de sua volta. Amém.